E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Que é Alexandro, é um jogador também que já tem esse papo com o São Paulo há um bom tempo, há um grande tempo, né, tem esse papo dele com o time do São Paulo para ver quando que ele chega e se ele vai chegar de fato, vai ter oferta da Europa ou não. Fui atrás dessas informações ontem, uma apuração que eu fiz ali com pessoas próximas a ele, e aí dá para tirar algumas respostas disso, Nick. Primeiro, pelo que eu ouvi, é um cara que de fato, até hoje, então, terça-feira, 7 da noite, ainda não veio nada da Europa para ele efetivamente, ele não tem nada na mesa. Ele teve sondagens do Porto, que não virou oferta até o momento, então seria uma expectativa do staff dele para ter essa oferta, não virou oferta nesse momento. E tem 2 times da Turquia que querem também o próprio Alexandro, mas assim, claro que é uma outra moeda, ainda é na Europa, mas para ele não seria tão atrativo assim, e aí ele já passa a considerar mais o Brasil. Hoje o São Paulo não fez oferta ainda, não formalizou essa oferta para ele porque está esperando uma decisão. Mas é um cara que de fato, Nick, ele no Brasil, né, enfim, caso ele volte de fato, ele quer jogar no São Paulo. E aí tem uma informação interessante também, passada pelo pessoal próximo dele, que ele tá em Curitiba, né, porque ele tem casa lá, a família toda de lá também, e aí ele quer voltar já aos treinamentos. E aí houve um papo de que, claro, né, o Petralha não é bobo nem nada, já queria uma aproximação, já queria colocá-lo para treinar lá no CT do Paranaense, mas ele não, para evitar especulação, para evitar também um certo nariz torcido por parte do São Paulo com essa informação dele treinar no Atlético, ele escolheu um time da terceira divisão paraense, né? Paranaense, perdão, paraense é do Pará, Paranaense, para treinar nesse período. Então ele tá treinando, ele tá querendo ficar fisicamente bem, mas ele quer também evitar esse pano para manga, deixando muito claro que no Brasil ele prioriza, é claro, jogar no São Paulo. O irmão dele faz muita pressão no ouvido dele todos os dias, ele é um cara muito São Paulino, vive postando aí do São Paulo, tem essa situação. Hoje não há esse avanço porque tem o impasse, mas pelo que eu ouvi, pode sair coisa, isso é informação quente, pode sair coisa, pode sair avanço essa semana, né, até sexta-feira, pelo Alexandro, eles querem ter algum avanço, e aí seria um ponto positivo, porque aí o São Paulo mata essa lacuna, Nick. Eu acho que assim como na posição de volante, a lateral esquerda também é uma posição que, como você disse, tem uma lacuna e não é de hoje, né, cara? O São Paulo vem negligenciando as laterais faz um bom tempo, tanto na direita quanto na esquerda. E essa da esquerda ela é ainda mais chama ainda mais atenção porque teve todo o imbróglio do Caio Paulista no ano passado, que saiu, aí tem a guerra de narrativa se o São Paulo demorou para ir atrás do Wellington ou não, todo o papo com o empresário, o valor da proposta, enfim, acho que essa questão da lateral esquerda tem muita coisa aí que provavelmente a gente não deva saber lá de bastidor, mas o fato é que assim, cara, o São Paulo daqui menos de um mês vai ter um confronto de mata-mata de Libertadores, antes disso até vai ter as oitavas de final da Copa do Brasil, que o sorteio é ainda essa semana, e como é pote único, pode ser que a gente pegue um Palmeiras, um Flamengo, um Botafogo, um time da primeira prateleira ali, então pode ser um confronto muito difícil. E a questão da lateral esquerda, hoje a gente tem o Wellington, que provavelmente, se não assinou, deve estar para assinar um pré-contrato com outro time, e o Patrick, que acabou de subir agora, que ele vem ganhando um pouco mais de confiança no time profissional. Então, para você ver como o São Paulo também está refém nessa posição, né, que é uma posição chave para o estilo de jogo do Zubeldia, essa pressão alta e tudo mais. Em relação ao Alexandro, cara, eu já estive mais empolgado com a possibilidade dele jogar no São Paulo. Eu acho que a análise sobre ele vir ou não tem três aspectos que a gente sempre fala aqui. Aspecto físico, que ele é um jogador já de 33 anos e que tem um histórico recente de lesões. É bem verdade que não são lesões graves, mas tem uma reincidência ali de lesões. Para um clube como o São Paulo, que é recordista, né, de lesões no DM nos últimos 3 anos praticamente, agora um pouco menos, é bem verdade, isso preocupa. Tem a questão do envelhecimento do elenco que traz com isso também. Tem a questão financeira, que é o São Paulo não fazer nenhuma loucura na condição financeira atual para competir com times da Europa, por exemplo, que aí a conversão euro-real é covardia, né? E tem a questão esportiva, que é tentar analisar se o Alexandro vai agregar ou não esportivamente. Eu sempre bati na tecla que eu acho que sim, que ele vai agregar esportivamente, porque não é qualquer um que passa 9 anos jogando na Juventus igual ele passou. Porém, eu acho que ele teria que vir para o São Paulo tendo alguém na lateral esquerda ali também
com uma característica justamente como a do Wellington, para ser uma questão complementar, mais ou menos como a gente tem na direita hoje entre Rafinha e Igor Vinícius. Você ter o Alexandro e abrir mão do Wellington para ficar Alexandro e Patrick, eu acho que os dois têm características muito semelhantes. O Patrick também é um lateral mais defensivo do que ofensivo hoje, pelo menos enquanto ele não ganha essa confiança toda. E aí a gente vai perder essa possibilidade de ter um lateral agudo pela esquerda, né? E aí fica muito mais fácil, muito mais previsível o jogo. Eu acho que hoje, numa dobradinha Ferreirinha e Wellington, é muito mais difícil para o adversário marcar do que um Alexandro e Ferreirinha, por exemplo. Então, não discutindo a qualidade do Alexandro em campo, mas em termos de característica de elenco e para o que o Zubeldia pretende, que ele está mostrando que pretende implementar no time, eu acho que a vinda do Alexandro faz sentido, mas considerando todos esses fatores e que ele também não vai conseguir jogar todos os jogos pela idade, pela questão física e tudo mais, eu não abriria a mão do Wellington para trazer o Alexandro. Então eu preferiria, ou ficaria com os dois, ou entre um e outro, sinceramente, eu sei que muita gente pode xingar, mas entre um e outro hoje, eu preferiria ficar com o Wellington até o final do ano, que é um cara que já está encaixado, joga todas ali e está muito ajustadinho na equipe, no que o Zubeldia pensa, entendeu? Eu acho que o Wellington passa a ser uma pauta tão incisiva, porque o São Paulo não tem hoje um plano B no elenco, nem fora dele tão bem engatilhado, mas ele não é também o único lateral do mundo, e eu acho que o Wellington, essa história toda dele, pra mim, deu no saco do São Paulo também. Pra mim teria que ser uma resolução mais rápida possível, mas sem ter uma perda esportiva do São Paulo, né? Não dá pra gente, então, jogar a roleta russa aqui, tirar o Wellington e aí a gente vê o que o futuro nos oferece, né? Tem que ter já alguém engatilhado, concordo com essa visão. Pra gente complementar, então, também a informação do Alexandre, por que eu falo que pode esquentar a conversa essa semana? Porque, de fato, houve um papo, né? Já há um certo contato mais direto entre diretores do São Paulo e o empresário dele, que é o mesmo do Calera, inclusive, e o próprio jogador, para tentar intensificar essa semana. E ele prioriza Europa? Sim. Só que a Europa não é qualquer coisa que ele quer. Por que eu digo isso? Porque ele tem sondagens de oferta, por exemplo, do Porto, que seria 1 ano de contrato. Aí para ele não faz tanto sentido, porque para o São Paulo seria 3, 4 anos. Então já é um contrato bem mais extenso para ele. Por 1 ano de contrato, vindo uma oferta, por exemplo, do Porto, vai 1 ano para ele ir para o Porto e sei lá, o São Paulo ofertando 3, 4 anos, ele vai pensar. Então o São Paulo também não é que veio qualquer coisa da Europa, ele está desesperado para ir para a Europa, ele vai aceitar qualquer coisa. Então tem esse fio de esperança e aí, claro, o São Paulo quer tentar agilizar, quer tentar acertar esse processo, acelerar esse processo para quem sabe contratar um jogador aí, claro, pela lateral esquerda, que seja o Alexandre, que é o sonho mais antigo aí da diretoria do São Paulo. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!